E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Estamos na nossa segunda parte da aula dos medidores de temperatura. Atente-se a esse assunto que nós vamos começar com os termopares. Termopares são medidores muito conhecidos. Há muitas fontes que dizem que são os medidores de temperatura mais utilizados no mundo. Então vamos entender um pouquinho melhor o que são os termopares. Então o termopar ele é um sensor de temperatura. Ele é formado de dois condutores metálicos. Como são dois condutores, aí vem o nome par, termopar. Esses dois condutores metálicos, eles são de naturezas distintas. O que isso quer dizer? Que eles têm que ser diferentes. Logo, você vai entender por quê. Então, você pode ter dois metais puros diferentes, ou um metal e uma liga metálica, ou duas ligas metálicas diferentes. Esses dois condutores metálicos, eles são unidos em duas extremidades. Você fecha um circuito. Então, os fios são soldados num extremo e no outro. Um dos extremos é o que a gente coloca no sistema, onde nós vamos fazer a medida. Essa junção que nós colocamos, que unimos e colocamos no sistema, é chamada de junta de medição, porque é ela que está no sistema que vai ser medido. Usualmente, nós medimos uma temperatura maior do que a nossa referência. Então, essa junta de medição é chamada de junta quente. A outra junção dos metais é a minha referência. Então, ela chama-se junta de referência ou também de junta fria. Então, vamos lá. Termopar são dois fios de naturezas distintas que são unidos nas extremidades, dois fios metálicos, dois elementos metálicos. E esses elementos, um recebe o nome de junta de medição e o outro recebe o nome de junta de referência. Então, essas duas extremidades, essas duas uniões de extremidades, elas são em temperaturas diferentes. Uma está na referência e uma está na que eu vou medir. E isso faz aparecer, faz surgir uma força eletromotriz. E ela fecha um circuito elétrico. Essa força eletromotriz faz com que flua carga, faz com que os elétrons se movimentem ao redor desse circuito. Quanto maior a diferença de temperatura, maior vai ser a força eletromotriz, a corrente que vai fluir ali. Então você tem as duas junções, uma recebe o nome de junta medida ou junta quente. A outra junção é chamada de junta fria ou junta de referência. Então essas duas juntas fazem o que eu expliquei para vocês? Elas geram uma diferença de potencial, uma força eletromotriz. E ela só acontece isso porque os metais são de naturezas diferentes. Se eles tivessem a mesma natureza, isso não ocorreria. Por isso que tem que ser um par de elementos metálicos diferentes, sejam eles puros ou sejam ligas metálicas. Então aqui nós temos um esquema de um termopar. Claro que ele tem, falando de uma forma simplificada, eles são dois elementos metálicos unidos nas extremidades, mas daí você põe todo um sistema de proteção e assim vai. Então aqui pelo nosso desenho, nós temos o esquema de um termopar, que são os dois elementos metálicos. Um elemento metálico unido no outro forma a junta de medida, onde eu vou colocar no meu sistema para medir. A outra, que está aqui dentro dessa, representada por essa caixinha aqui, vai ser a minha junta de referência, que ela vai estar numa temperatura de referência. Aí eu tenho os meus cabos de extensão, o meu bloco de ligação. E esse gradiente de temperatura é a diferença de temperatura. Gera uma força eletromotriz. E eu meço isso. Eu consigo medir a diferença de potencial ou a corrente que está passando no meu sistema. Aí eu consigo entender. Quando você junta os dois metais de naturezas distintas, surge uma força eletromotriz que faz com que circule corrente. Esse fenômeno da junção dos materiais diferentes é conhecido como efeito Seebeck, que foi o pesquisador que descobriu isso. E é isso que possibilita a utilização de termopares. É isso com que faz que torne possível esse sistema de medir temperatura, esse sensor. Então esse efeito Seebeck ele é bem importante. Sem ele o termopar não existiria. Então o efeito Seebeck se produz porque há elétrons livres nos metais. Quando existe essa diferença de potencial, esses elétrons começam a circular. E essa diferença de potencial é proporcional à temperatura do sistema. Beleza? Então,
esses dois condutores diferentes estão nas duas juntas, produzem o fluxo de elétrons. Então aqui nós temos uma figura que nós podemos analisar esse efeito, o efeito Seebeck. Nós temos um elemento metálico, está representado por A. Um outro elemento metálico está representado por B. Eles estão unidos nas duas extremidades. Então aqui você tem a temperatura medida e a minha temperatura de referência. Como existe um gradiente, uma diferença de temperatura, isso faz gerar uma diferença de potencial e faz com que circule uma corrente pelo sistema, representado aqui pela letra I. Então a corrente flui no sistema e ela é dependente da diferença de potencial gerada dessa força eletromotriz. Então é isso que faz circular. Então existe como você medir essa tensão e com base nela você saber a temperatura do teu sistema. É feita uma calibração. Uma tensão de tanto representa uma temperatura tanto. Então você consegue saber as medidas pelo valor ou da corrente ou da diferença de potencial ali que você estiver trabalhando. Aí existem algumas leis. O efeito Seebeck é extremamente importante para entender um termopar, mas existem alguns detalhes que compõem o meu sistema. Um é chamado a lei do circuito homogêneo. Então, a lei do circuito homogêneo me diz o seguinte: a força eletromotriz termal, ou seja, gerada pela diferença de temperatura, desenvolvida em um circuito elétrico por causa dos dois metais diferentes, que tem duas temperaturas diferentes, T1 e T2, a temperatura de medição e a temperatura de referência. Essas temperaturas geram uma força eletromotriz e elas não dependem das diferenças de temperatura existentes ao longo da distribuição dos fios. Então o que acontece? Vamos ver aqui no desenho. Ó. Já volto no slide anterior. Eu tenho duas temperaturas, T1 e T2. Essa temperatura gera uma força eletromotriz. Uma temperatura é diferente da outra. No caminho entre as duas, você tem vários valores de temperatura. As temperaturas podem ser diferentes. Então, se você tiver em um ponto uma temperatura T3 e uma temperatura T4, você vai ter a mesma força eletromotriz. Ela depende apenas da diferença de temperatura entre as duas junções. Entre a junção de referência, a junta de referência, e a junta medida. Ela não depende das temperaturas no caminho. Por isso se chama a lei do circuito homogêneo. Então, a força eletromotriz, que é gerada no sistema, ela depende de dois fatores. Dos metais que vocês estão utilizando. Qual é o metal que está sendo utilizado? É cobre, níquel, alumínio? Seja qual for o metal ou a liga com esses compostos, vai alterar a força eletromotriz. Então é o material. Além do material, a diferença de temperatura nas extremidades, nas junções. As diferenças de temperaturas no meio não influenciam. Elas fazem ter a mesma força eletromotriz, mesmo que exista diferença de temperatura entre as duas junções. Essa é a lei do circuito homogêneo. Aí existe a lei dos metais intermediários. Então, assim, lá da física, da parte da eletricidade, a gente sabe que a soma algébrica das forças eletromotrizes termal em um circuito composto em um número qualquer de metais diferentes é zero. A soma, né, tem que ser zero. Então, se todos os circuitos tiverem a mesma temperatura, é isso que me diz. Então, a gente pega com base nisso e tira uma dedução. Foi tirada uma dedução que nesse circuito termoelétrico, que é composto por dois metais diferentes, a força eletromotriz não é alterada se você inserir no meio do teu sistema um metal diferente, que não seja as tuas duas junções. Então, desde que as novas junções sejam mantidas em temperaturas iguais. Ou seja, você tem aqui a tua temperatura T1 e T2. Vamos explicar um pouquinho melhor para você entender a lei do circuito homogêneo. T1 e T2. Então, você tem aqui o metal A e o metal B. Se você pegar aqui, não nas tuas referências, você não está alterando as suas temperaturas de referência, elas continuam T1 e T2. Se você pegar no teu circuito e colocar um metal diferente no meio do caminho, ó, está representado aqui por um preto mais escuro, tá? Uma cor preta mais escura, você vai ter duas temperaturas diferentes, ó, T3 e T4. Então aqui, ó, você vai ter aqui o seguinte, um metal genérico. Tá? Ali em cima saiu lei de circuito homogêneo, mas isso aqui não é lei de circuito homogêneo, é lei dos metais intermediários. Então aqui você colocou um metal intermediário entre os dois, mas você também não alterou a tua força eletromotriz. Então no meio do teu sistema, você pode alterar, você pode pôr um material diferente que você não afeta a tua força eletromotriz, desde que as temperaturas não sejam alteradas e os materiais das juntas não sejam alterados. Por isso que ela se chama lei dos metais intermediários.
Beleza? Então, o que que nós vimos? O que que nós entendemos? Que o termopar é composto de dois elementos metálicos de naturezas distintas. Então, assim, quais metais podem ser utilizados? Teoricamente, qualquer dois metais poderiam ser utilizados, mas nem todos seriam bons condutores, nem todos trariam bons resultados. Então, existem várias combinações desses dois metais e a gente classifica os termopares de três maneiras: como termopares básicos, que são os mais utilizados, que são os mais simples e os mais baratos, os termopares nobres, que usam materiais diferenciados, e os termopares especiais, que eles são feitos para situações específicas. Então, são três grupos de termopares existentes. Então, os termopares básicos são os de maior uso industrial. Então, você utiliza, se possível, o termopar básico, porque eles têm um custo menor. Eles, de uma forma geral, eles têm um erro, isso que eu tenho que cuidar na hora que eu vou fazer medimento, eles toleram um erro, ele apresenta um erro, esses termopares. Mas, na maioria dos casos, eles são aceitáveis, é um erro que não vai prejudicar efetivamente a minha medição, então eu posso utilizar. A vantagem dele é que, de uma forma simples, a construção é simples, e o custo desses termopares básicos são baixos. Eles recebem o nome, existem vários termopares, recebem o nome de letras, são chamados de tipo. Então, ó, o primeiro termopar que a gente vai ver é o termopar tipo T. Então, é um termopar chamado tipo T. O que é o termopar tipo T? Então, todo termopar ele vai ter o quê? Dois elementos metálicos. Então, esses dois elementos metálicos aqui são chamados, um é chamado de cobre, um é o cobre, e o outro é o constantan. Constantan é uma liga de cobre e níquel. Então, um dos elementos metálicos é cobre, 100%, aproximadamente 100%. O outro é o constantan. Então, eu tenho dois elementos metálicos de natureza diferente. Um é cobre puro e o outro é cobre 55% e níquel 45%. Quando eu tenho essa combinação cobre-constantan, eu tenho um termopar do tipo T. Esse termopar ele tem uma faixa de utilização de menos 270 graus até 400 graus. Às vezes isso pode mudar um pouquinho dependendo do fabricante. Então você vai ter que ver a marca que você vai comprar, qual é a faixa que ele vai trabalhar. Isso aqui é uma forma geral, esse é próximo disso. E ele produz uma força eletromotriz de menos 6,258 milivolts a 20,872 milivolts. Então é assim que funciona. Então cada temperatura representa uma força eletromotriz. Então você tem nessa faixa de temperatura uma faixa de força eletromotriz. Conforme você tem a força eletromotriz, você consegue saber o valor de temperatura. Então assim, como ele vai de menos 270 graus até 400, ele pode ser aplicado em diversas situações. Então, ó, temperaturas negativas, imagine trabalhar menos 100, menos 150 graus. Então, são situações que a gente já viu lá na nossa aula de introdução aos medidores de temperatura. A gente viu a criometria. A criometria é trabalhar com baixas temperaturas. Então, esse termopar ele pode ser utilizado para trabalhar com baixas temperaturas. Então, isso inclui ali a indústria de refrigeração, mas não só baixas temperaturas, olha, pode trabalhar até 400 graus. Então, você pode utilizar em pesquisas, na parte agronômica e ambiental. A indústria química e petroquímica também faz uso desse termopar tipo T. Aí, se a gente mudar a liga, mudar um dos elementos metálicos, você já tem um termopar diferente. Aí, um outro que existe é o tipo J. O que é o termopar tipo J? O termopar tipo J é formado por ferro e constantan. Analise que no exemplo anterior era cobre e constantan. Agora é ferro e constantan. Então, o ferro, 99,5% ferro, praticamente só ferro, e o outro é constantan, que é cobre 55% e níquel. Veja como altera, ó. Esse é de menos 270 a 400. Você trocou aqui o cobre pelo ferro, ó, já vai de menos 210, ó, o outro menos 270. Aqui até 400. Esse vai até 760, ó. Ele pega uma temperatura, uma faixa de temperatura diferente, só mudando um dos metais, um das ligas. A força eletromotriz, lembrem-se, essa força eletromotriz, ela depende do material e da diferença da temperatura. A gente viu ali pela lei do circuito homogêneo, do metal intermediário, que isso não vai afetar. Eles são as junções, ela depende do material, das juntas, e
da diferença de temperatura. Então, ela vai de uma força eletromotriz de menos 8,096 milivolts até 42,919 milivolts. Então, ó, até 760 graus, já aumentou um pouquinho a temperatura de utilização. Mas a menor temperatura, ó, aqui vai até menos 270, aqui já é menos 210, né? Então, ela já é utilizada, é um pouco parecido com o anterior, mas ela é utilizada bastante, tipo J, em centrais de energia, na parte de metalurgia, na indústria química, na petroquímica e as indústrias de forma geral. Então, uma característica dele é que esse termopar tipo J, ele é conveniente para detectar pequenas variações de temperaturas. Ele é bastante utilizado quando se precisa ter uma pequena variação muito pouco. Ele tem uma sensibilidade que caracteriza isso. Agora, um outro tipo de termopar é o tipo E. O tipo E, agora ele é formado por duas ligas. Cromel. Então, o que é cromel? É uma liga de níquel e cromo. E o constantan, que já apareceu nos outros dois termopares. Então, a liga cromel é 90% níquel, 10% cromo. E o constantan você já conhece, 55% de cobre e 45% de níquel. Olha aqui a diferença já. Então, nos três exemplos, ó, nós vimos que tem constantan. Só mudamos aqui no primeiro tipo T é o cobre, no tipo J o ferro, no terceiro o cromel. Aqui, ó, ele já vai até uma temperatura de 1000 graus. Então, esse tipo E, ele está na faixa de trabalho de menos 270 até 1000 graus. A FEM, a força eletromotriz produzida, vai de menos 9,835 milivolts a 76,373 milivolts. Então, é muito utilizado na indústria química, petroquímica. Tá? Ele tem um uso muito parecido com o anterior. O tipo K. O tipo K, ele também é formado por duas ligas. Esse, diferente dos anteriores, ó, ele não tem o constantan. A gente viu no tipo T, cobre constantan, tipo J, ferro constantan, tipo E, o cromel constantan. Agora você tem o cromel e o alumel. O cromel nós já vimos no slide anterior, é níquel e cromo. O alumel, ele é formado por níquel, manganês, silício e alumínio. Então, o cromel, 90% níquel, 10% cromo. O alumel, níquel, 95%, manganês, 2%, silício, 1% e alumínio, 2%. Então, a faixa de temperatura dele de trabalho é de menos 270 a 1200, ó, temperaturas bem altas, em torno de 1200 graus. E aqui está a força eletromotriz produzida, menos 6,4585 milivolts, a 48,838 milivolts. Então, olha, trabalha com temperaturas altas, pode ser utilizado em metalurgia, siderurgia, na parte de fundição, na parte da indústria de cimento, que tem aqueles fornos com temperaturas bem elevadas, cal, vidro, né, cimento e cal, vidros, cerâmicas e nas indústrias de forma geral, porque ele também abrange uma faixa, ele tem um range bem grande, um span bem considerável, bastante considerável, tá? Aí o tipo N é um outro tipo de termopar. O termopar tipo N, ele é formado por nicrosil e nisil. Então são duas ligas. O nicrosil é nióbio, cromo e silício. O nisil é formado por níquel, silício e magnésio. Então, o nicrosil, 84,4% aproximadamente de níquel, 14,2% de cromo e de silício, 1,4%. O nisil, 95%, 95,45% de níquel, silício, 4,40% e magnésio, só 0,15%. Tá? Então, a faixa de utilização de menos 270 a 1300. A força eletromotriz produzida de menos 4,345 até 47,513 milivolts. Então, ele é caracterizado como um substituto do termopar tipo K, porque ele tem uma resistência à oxidação maior. Então, vamos lá considerar o tipo K, esse anterior que vocês viram ali. Tá? Esses são os termopares básicos. Então, quais são os termopares básicos? Tipo T, tipo J, tipo E, tipo K, tipo N. Agora nós vamos ver os termopares nobres. Por que, professor, que eles são termopares nobres? Porque eles têm um elemento nobre, que é a platina. Então, os termopares nobres, eles têm platina nele. Platina, gente, é um elemento escasso no planeta. Não existe em grande quantidade. São poucos lugares que têm em quantidade significativa. Então, a platina é cara. Ela está entre os elementos mais caros que existem. Então, ela possui um custo bem elevado
que dificulta um pouco o uso dos termopares nobres. E elas existem instrumentos receptores de alta sensibilidade, mas ela tem algumas características muito boas, muito vantajosas. A maior dificuldade dos termopares nobres é o preço da platina, que encarece. Apesar que nos últimos anos tem baixado um pouquinho, tá? Mas mesmo assim ainda é considerado caro. Então eles apresentam uma altíssima precisão, porque a platina é muito pura, ela tem características muito vantajosas para essa situação. Então ele tem uma homogeneidade e pureza do fio desses termopares. Então, entre os termopares nobres que nós vamos ver, a gente vai começar aqui com o tipo S.